Não sei se você acredita nisso, mas você vai ser obrigado a concordar comigo. Todo tipo de mecanismo possui o seu combustível específico. Não há nada no mundo que consiga funcionar sem que ele seja alimentado pelo combustível correto. Combustível não é apenas o que enche o tanque. Combustível é o que dá condições para que algo se mova. Para um carro, gasolina. Para um ventilador, energia elétrica. Para o planador, o próprio vento. E para nós, o fogo do Espírito. Não há como nos movermos, funcionarmos ou cumprirmos com aquilo que nos foi dado como outorga divina, ou responsabilidade, ou mandamento, ou regra, ou instrução, que para que consiga atingir a proposta estabelecida, nós não tenhamos o combustível adequado para nos mover. Creio que talvez alguém aqui nesse salão tenha sido obrigado a passar no posto de gasolina, porque talvez não chegaria à igreja sem o combustível adequado para o seu carro. Talvez no teu casamento, essa luta que você tem travado para que as coisas funcionem, talvez você tenha há muito tempo vivido a sua relação conjugal sem o combustível correto, que é o amor, para que a relação funcione e para que a construção do vínculo matrimonial seja adequada, correta, bem-sucedida e funcional. Para tudo existe o seu combustível. Historicamente, a palavra nos instrui que Deus sempre teve o interesse de fazer com que o fogo estivesse presente na cultura do seu povo. Não porque apenas o fogo estaria ali como um marco da presença dele, mas na verdade o fogo seria o próprio combustível para todos aqueles que vivem segundo esse propósito, segundo esse chamado e segundo esse relacionamento. Se hoje você fosse definir a forma ou o combustível que te alimenta no teu relacionamento com Deus, você diria de forma assertiva e honesta: estou sendo movido pelo fogo. Será que você teria como confirmar isso? Não apenas como uma expressão oral, mas uma confirmação factual. Eu me movo por esse fogo. É assustador uma constatação que a gente encontrou no período da pandemia. Muitos de nós, pela própria cultura de rotina, estava se movendo, mas não estava sendo de fato movido pelo combustível adequado. Talvez em algum momento da sua vida você foi colocado no mais alto da colina e te empurraram, ou talvez o pouco de combustível que tinha foi suficiente para te fazer ligar o motor e descer a ladeira. Só que durante o processo, o combustível ou o pouco de combustível que estava presente no seu tanque acabou. Não há mais combustível suficiente para te mover. Você está apenas sendo empurrado pela gravidade, já que estava na parte mais alta da colina e descer não é uma grande dificuldade. O seu movimento foi natural e espontâneo. Você acompanhou a ladeira que você estava, só que um evento te atingiu. Você não podia mais apenas descer a ladeira, você era obrigado a ligar o motor, colocar na primeira ou na segunda, forçar ao máximo e subir novamente, para que a tua história continuasse. Como você se encontrou no momento onde o que você precisava não era uma ladeira para te ajudar, mas o combustível adequado para o teu motor funcionar? Como você se encontrou? Você realmente estava preparado para enfrentar o desafio da continuidade? Se você me disser sim, pastor, eu fico muito feliz. Mas se você disser não, pastor, eu vou ficar duplamente feliz. Porque hoje você pode receber o combustível que te falta para que o teu motor novamente
funcione, e funcione com aquela força dos primeiros dias. Porque se existiu algo que Deus se ocupou em sempre fazer na vida do seu povo, um evento marcante, é criar oportunidades para que o incêndio viesse, ou o fogo descesse, ou o combustível fosse posto no tanque. Não importa em que momento, em que fase, em que circunstância, em que estágio, todas as vezes que se viu que o fogo estava apagando, Deus levantou homens, mulheres, sacerdotes, servos. Deus levantou pessoas prontas e dispostas para alimentar o altar, para que todo aquele que quisesse entregar algo nesse altar, para que o fogo novamente voltasse a arder, tivesse a oportunidade. E hoje temos um altar montado, posto diante de todos nós, e disponível para todos aqueles que querem usufruir do altar, não para a remissão dos pecados, mas para as ofertas de adoração, para aquelas que não serão apenas consumidas pelo fogo, mas aquelas que poderão se tornar, que para você é motivo de louvor, alegria e contentamento. Hoje o Senhor escolheu fazer dessa casa um altar, e espero que Ele faça de você o ofertante. A melhor parte, o momento do dinheiro já acabou, ninguém vai ser chamado para trazer um centavo sequer aqui na frente, mas todos estão sendo convidados a depositar o seu coração no altar do Senhor, para que ele seja consumido. Êxodo capítulo 3, no versículo 2 diz o seguinte: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. Diálogo entre o Senhor e Moisés. Ezequiel capítulo 1, no versículo 4: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Juízes capítulo 13, no versículo 20: e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Deus sempre escolheu se revelar com aquilo que mais se aproximava, dentro da visão humana, da maior manifestação de poder da época. E o fogo, para o povo hebreu, ou para o povo do Antigo Testamento, era a maior manifestação de poder. Não era nem a espada e nem os cavalos, era o fogo, porque o fogo representava algo mais poderoso do que qualquer outra coisa, por uma razão muito simples: este mesmo fogo tinha o poder de purificar ou consumir qualquer uma dessas armas. E Deus se revelou o que é maior para aquele povo. E o mais assustador, que todas as vezes que o fogo de Deus se revelava, a primeira reação das pessoas era de temor, de medo. Quando o monte fumegava: vai no nosso lugar, Moisés. Quando Moisés vê a sarça ardente, ele se impressiona. Manoá e a sua mulher veem o fogo, eles se impressionam. Todas as vezes que o fogo consumia e Deus escolhia se revelar assim, ao invés de gerar dentro do coração humano expectativa e desejo, havia grande temor, porque eles sabiam o significado disso. Ao tempo que a própria palavra nos diz e nos direciona a fazer algo que talvez tenhamos nos esquecido: não extingais o Espírito. Extinguir é algo que a gente aplica para a ideia de fogo. Não apague o fogo, não apague aquilo que foi feito para arder de forma contínua e permanente, porque se isso se apagar de dentro de você, você não terá o que é necessário para continuar. E ainda eu posso criar uma interpretação minha. Arthur capítulo 1: se entre tantas características presentes nas Escrituras, e a gente reconhece que o propósito de Deus é nos assemelhar a Ele,
Uma das razões pelas quais ele disse que seríamos batizados com fogo é também para que o fogo que está em nós nos tornasse semelhante a quem ele é. Não é à toa que ele disse que chegaria o tempo que seríamos batizados com fogo. O fogo não é apenas a proposta de remissão ou de purificação, também é de estabelecimento de igualdade ou semelhança. Seremos a imagem do Filho, o mesmo Filho que nos seus olhos existe uma chama que arde como fogo. Você percebe que o fogo está presente no estabelecimento da imagem de Deus. Então por que não nas nossas vidas? O mesmo fogo que arde no altar deveria arder em nós, porque até onde eu sei, hoje o altar está posto no meu coração. Quando o Senhor então escolhe nos tornar como Ele, Ele nos santifica pelo Filho, nos chama para termos a sua imagem, mas também escolhe a natureza dEle sendo revelada em nós. Logo, nos pede para arder, não como um gesto de alguém que se feriu, mas como um gesto de alguém que foi tomado por algo maior do que si mesmo, aquele que foi de forma absoluta engolido pela sua presença. Acabamos por caminhar na terra, não como meros indivíduos, mas como a glória revelada. E o que é a glória de Deus na terra? Palavras bonitas, bem postas e de alguma forma capazes de sensibilizar ou manipular o sentimento humano? Se sempre que Deus disse que a glória dele estava, até onde eu lembro, o fogo era a expressão visual. Quando nós fomos movidos para fora do Éden, o que aconteceu conosco? Perdemos a glória, o fogo desapareceu. Quando fomos purificados por Cristo, fomos purificados por uma razão: herdar o céu? Não, nos tornarmos capazes de recebermos a presença. Essa presença é gloriosa, logo o fogo também. Cada um aqui deve entender que a intenção, a iniciativa e o desejo de Deus é nos tornar, de alguma forma, uma expressão dessa imagem. E o que sabemos, e eu posso dizer de maneira triste, é que nos aprofundamos no conhecimento, nos acomodamos aos nossos sofás, aceitamos as condições e as circunstâncias, a princípio por responsabilidade social e sanitária, depois, infelizmente, como a expressão da nossa verdadeira natureza espiritual. O que já não dava mais para esconder, porque a ladeira acabou. E nesse momento descobrimos que o fogo já não ardia mais. Aonde está o fogo? Aonde está o fogo quando todas as coisas caminharam de forma oposta? Aonde está o fogo quando você precisava de um pouquinho mais para subir a ladeira? Aonde estava o fogo? Quando o espírito da morte resolveu passar em todas as casas, aonde está o fogo? Quando o que se precisava ou se esperava era apenas uma só palavra incendiária que mudaria todo o cenário, a presença seria restaurada. É assustador como um pequeno evento foi capaz de mostrar mais de nós do que gostaríamos. Mas há esperança. Primeiro, porque quem taca fogo não somos nós, é Deus. Logo, esse fogo se torna algo que pode ser esperado. O grande problema é que ao sermos incendiados, a responsabilidade é nossa. Manter o fogo aceso ou a lenha presente todos os dias, para que ele não se apague. Antes da gente continuar, faça essa pergunta para si mesmo: por que o fogo apagou? Apagou porque você passou por dificuldades? Apagou porque choveu muito? Apagou porque um tsunami engoliu o seu altar? Apagou porque as coisas que colaboravam, a boa e velha ladeira, já não estava mais no mesmo sentido que eu gostaria? Fui obrigado a enfrentar a rampa da ladeira. Ali eu descobri que o fogo já não estava.
E eu só percebi porque eu precisei dele. Você pode agora descer do seu carro e chorar e dizer: não vou mais conseguir. Ou fazer como a própria parábola das virgens disse: antes que ele venha, vai até a loja e compre o azeite faltante. Faça isso rapidamente, para que quando você volte, você ainda me encontre aqui. A noiva indica o caminho para as suas amigas. Eu acho que hoje, se você pode fazer algo, antes de se lastimar e dizer que droga, fala assim: eu vou com urgência buscar o que falta, para que o fogo volte a arder dentro de mim, como deveria acontecer desde sempre. Levítico capítulo 6, no versículo 13, afirma que o fogo não se apagaria, dizendo o seguinte, Levítico 6,13: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagar. É uma condição esperada. Logo, o que se tem de expectativa é que todos aqueles que foram tomados continuem ardendo como um fogo presente que não pode ser extinto. Mas quem seria capaz de extinguir o fogo? O diabo, Satanás? Não. Sabe quem seria capaz de extinguir o fogo? O sacerdote negligente, que se esqueceu que é responsabilidade dele mantê-lo aceso. De Deus era acendê-lo, e nosso mantê-lo ardendo. Descobriu na ladeira? Quando você foi obrigado a continuar a jornada e teve que subir o morrinho, que já não tinha mais combustível? Descobriu agora que aquilo que parecia permanente, que não exigiria de você serviço ou trabalho, poderia ser extinto? E cadê Deus para mantê-lo aceso? Em momento algum era de responsabilidade divina. O fogo é de responsabilidade daquele que o deseja. E quem deseja esse fogo? Quem anseia por ele? Você ainda tem azeite na sua lanterna? Pastor, a minha já acabou faz tempo. Então corra! Faça isso com urgência, ele está disponível. Pegue novamente, enche a sua lanterna de azeite, ou coloque lenha no seu altar, e permita que Deus volte a arder, aonde um dia se extinguiu a sua presença. Se podemos ter uma certeza, querido, essa certeza é fruto das intenções de Deus em relação à vida de cada um de nós. Deus, ele não escolheu simplesmente habitar pessoas, ele escolheu transformar indivíduos. São histórias que seriam atingidas por algo que vai além da nossa imaginação, e eu posso dizer que supera a compreensão humana sobre os fatos. Quando Deus escolhe derramar da sua presença, ele escolhe, ele decide, ele resolve mudar completamente a nossa estrutura existencial. Você não será mais quem você era, simplesmente porque algo que vai além de você reside dentro de você, o que automaticamente faz de você algo totalmente do que você era, até que essa presença viesse. Isso é uma definição muito básica do que chamamos de conversão: deixar a velha criatura, abandonar o que nós éramos. Você começa a perceber que quando falamos da presença de Deus, não é apenas dizer que teremos um momento carismático no nosso culto, onde iremos chorar, orar em línguas e uma experiência mística. Quando nós falamos da presença de Deus por meio do fogo de Deus, nós estamos falando sobre algo que, quando nos toma, nos transforma, e quando nos transforma, liquida, elimina, retira de dentro de nós tudo o que antes nós éramos.
A primeira coisa que acontece quando percebemos a baixa dessa presença, não é a falta de desejo de ir à igreja, ou confessarmos talvez que nem acreditamos mais em Deus. A primeira coisa que acontece, quando nós não percebemos mais a tal presença gloriosa, é que quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos muito mais da velha criatura do que nós víamos até o momento onde a glória de Deus residia de forma ativa. Você começa a lembrar das coisas que você fala, você começa a lembrar das coisas que você faz, você começa a lembrar da forma que você se comporta, e você já não mais equipara isso a quem é Deus. O que você percebe é algo muito mais próximo do que você era no início da história. Aquela história que você até não gosta de contar por vergonha ou por qualquer outro tipo de sentimento, você se vê na sua pior versão. Por que aconteceu isso? Porque a única coisa que te fazia diferente já não está mais ali. A única coisa que te fazia de fato parecido com Deus já não está mais ali. Aquilo que te tornava realmente a manifestação de Deus na terra não é mais vista. E é engraçado, o que estava presente em Atos capítulo 2 mesmo? Um balde de água fria na cabeça da cristandade? Não, uma língua como que de fogo presente na cabeça de cada um daqueles que estavam naquela casinha. Porque Deus escolhe o quê? Deus escolhe apresentar-se a nós por meio daquilo que nós, ou pelo menos dentro daquele período histórico, representava a maior manifestação de poder, que era o fogo. Não havia pólvora, não havia nenhuma manifestação de armas poderosas, por exemplo, nucleares, atômicas, bomba de hidrogênio, míssil teleguiado, não havia. Para aquele povo, todas as vezes que o fogo estava ali, representava algo além da imaginação do homem, algo que superava a nossa capacidade. E quando ele resolvia pegar e se alastrar, era uma força imparável. Quando o fogo de Deus te toma, quando o fogo de Deus te enche, você se torna uma força imparável. De onde você tirou isso? Você está gostando de inventar história. Até onde eu sei, a Bíblia afirma, e acredito que ela é inerrante, logo ela não falha, por consequência disso, ela é verdadeira. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É um ambiente onde Cristo estabeleceu que estaria presente a sua verdade e o seu fogo, o Espírito Santo. A verdade como espada que gera separação entre o que é carnal e aquilo que é espiritual, e o mesmo fogo que alimentava e tomava os filhos, aqueles que se encontravam dentro do que chamamos de igreja, dentro de um aspecto da salvação corporativa. Aquele fogo presente e destinado à igreja nos distingue. E eu posso dizer que apavora o inferno quando assim Satanás e os demônios se deparam com um homem ou com uma mulher que possui a imagem e a semelhança de Deus na sua vida. Ele tem a autoridade do Cristo, tem a palavra do Cristo e tem o fogo do Cristo. Ele tem o que é necessário. Esse incêndio que deve nos tomar, querido, esse fogo que nos convida a arder, não é um chamado simples, é um desejo divino, não é uma experiência mística religiosa, é o anseio de Deus para que a gente viva de forma completa aquilo que Ele tem para nós. E agora eu te pergunto, o que nos falta, pastor, então, para queimarmos nessa noite? Falta você viver aquilo que está em Lucas capítulo 9, no versículo 23. O que te tornará um tição ardendo no fogo
ou um pedaço de carvão queimando em brasa, é a escolha de abandonar o que tem interrompido o processo dessa manifestação. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se existe um lugar onde podemos arder de forma completa, é na cruz. Se no Antigo Testamento existia a tábua do sacrifício, ou a mesa do sacrifício, no Novo Testamento esse mesmo objeto foi substituído pela cruz do Calvário, aonde o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo foi pregado morto, e ali, aspergindo o seu sangue, santificou a todos. E antes que isso acontecesse, Ele nos convida a morrermos na mesma cruz. Mas para que morrermos? Para que a gente seja tomado do mesmo fogo que o consumiu. Por quê, pastor? Porque existiam ofertas que eram exclusivas para Deus e não poderiam ser comidas pelos sacerdotes. Haviam ofertas de holocausto que não eram partilhadas com os sacerdotes. Eu nem sabia disso. Saiba, algumas ofertas postas no altar não poderiam ser comidas pelos sacerdotes, mas eles comiam, porque era o alimento deles. O povo entregava ofertas e eles podiam comer dessas ofertas. Não todas. Haviam ofertas que eram exclusivas, ofertas que eram destinadas especificamente para ele, e toda a gordura consumida dessa oferta caía na chama e na lenha. E você já fez churrasco na sua casa, a gordurinha quando derrete, daquela picanha deliciosa, não deixe derreter demais, porque estraga a carne. Mas entendendo que ali é uma oferta de holocausto, quando essa gordura derrete e cai, você vê aquela labareda crescer e aumentar. A intensidade do fogo é proporcional ao combustível que você oferece para que ele arda. Deus, Ele precisa de algo para queimar, querido, para que o fogo continue ardendo. Ele precisa de algo para queimar, para que o fogo continue ardendo. Ele precisa de algo para queimar. Ele precisa de algo para queimar. Ele precisa de algo para queimar, querido, para que o fogo continue ardendo. Não há como fugirmos disso. Ele precisa de algo para estar ali, ó, em cima do altar queimando. E nosso altar é a cruz do Calvário, onde Deus nos escolheu sem dignidade, sem honra, sem orgulho, sem nome. Mais um maldito sendo pregado no madeiro, mais um que não é nominado, mais um que não tem honra, mais um que não tem família, mais um que não tem orgulho, mais um que é morto de forma desonrosa na cruz. Ele mostrou um caminho, não apenas de redenção, mas de entrega para as nossas vidas. Não há outra forma de ardermos se não for na cruz do Calvário, querido. Amém? É o lugar onde se acende a natureza de Deus em nós. É o lugar onde é recuperada a natureza de Deus em cada um de nós. Agora me diga, você ainda está no caminho? Na estrada? Você ainda está caminhando na via dolorosa? Você já correu, falou, não, agora Senhor, me pega e me prega na cruz. Não, mas isso é sacrifício de tolo. Não, isso é entrega. A Bíblia diz que nós já estamos crucificados em Cristo. Antes que você me diga que não precisamos nos sacrificar, eu já te respondo para dizer que você está errado se você pensa assim. Sim, nós temos que sacrificar as nossas vidas, não para nos salvarmos, porque nosso sacrifício não nos salva. O nosso sacrifício não é salvífico. O nosso sacrifício, ele é santificador. Não é a mesma coisa? Não. Sacrifício salvífico é aquele que apenas o Senhor pode fazer. Sacrifício santificador, nós é que fazemos. Ele pede para aperfeiçoarmos a santificação que recebemos. Quando fala para aperfeiçoarmos a santificação que recebemos, o que ele diz é:
Você já foi salvo, agora caminhe como salvo, e a responsabilidade é sua, porque a salvação eu te dei, mas a mudança do seu caráter você vai ter que confrontar. Você vai ter que se olhar no espelho e ter vergonha de quem você é. Isso é aperfeiçoar a santificação que recebestes. Ou seja, você vai ter que pular na brasa e dizer: me queima por inteiro, até que não exista mais nada, porque eu quero ter a tua natureza em mim, eu quero ter a tua cara estampada no meu corpo. Mas qual é a cara do Senhor? Não se preocupe, Ele é fogo. Então deixe que o fogo seja a cara de Deus presente na sua vida. Deixa que a glória de Deus, que é uma das formas que se expressa Deus manifesto no Antigo Testamento, e Ele exemplifica isso por meio do fogo, seja visível na sua vida. Aonde está isso? Aonde se revela isso? Será que se encontra hoje um fogo genuíno queimando, te tomando e fazendo de você aquilo que Deus quis que você fosse desde sempre, querido? Será que existe ou não? Aonde está esse fogo? Se não existe, aonde está essa oferta que quer se pôr no altar para ser queimada? Aonde há? Aonde está essa oferta? Aonde está essa oferta que quer ser posta no fogo para ser queimada? Onde está, querido? Aonde está essa oferta? Onde está essa oferta? Onde está essa oferta que quer ser posta em cima do altar para ser queimada e consumida por inteiro? Aonde está essa oferta? Onde está? Onde está? Aonde estão essas ofertas que desejam ser postas em cima do altar para serem consumidas por inteiro? Aonde estão? É isso que Ele procura em nós. É isso que Ele procura. A única intenção de Deus é saber que você pode decidir hoje, o que diz respeito a esse momento, falar: me coloque, Senhor, mas queima em mim, arde em mim, me acenda, me tome, me tome. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, traz, se apodera, até transbordar, Senhor. Derrama a tua glória. Vem, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais me sentir controlado e adequadamente colocado numa ladeira confortável que me faz viver a viagem da cristandade de forma tranquila. Me coloca de frente da ladeira, Senhor. Eu quero subir ela e mostrar para o inferno que as portas dele não vão paralisar, porque eu vou continuar rodando. O meu tanque está cheio. Coloquei lá 40 litros de fogo dos céus para alimentar o meu motor, e não é essa rampinha que vai parar. Mas você está subindo o Everest. Para Deus o Everest é apenas uma rampinha. Uma rampinha. Eu quero arder nele. Eu quero arder nele. Eu quero ser consumido por sua glória, com seu fogo. Eu quero que meu nome seja esquecido. Eu só quero Ele. Eu só quero Ele. Eu só quero Ele. Eu só quero Ele. Ele e mais nada. Mateus capítulo 3, no versículo 11. Você vai ver a distinção clara daquilo que Jesus oferecia. Você vai ver a distinção clara da ação de João Batista. Você vai ver a distinção clara do que aquilo que um homem pode oferecer, daquilo que Deus pode nos dar. Respondeu Jesus: porque a vós, 3:11, não é 13. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu.
você vê a distinção na afirmação de João Batista. É o seguinte: eu estou aqui no meio do rio, como gafanhoto, mel silvestre, me visto de pé de camelo. É um negócio já impactante, porque pouca gente fazia isso. Mas entenda, o que eu faço não é nem tão valioso desse jeito. Não que não fosse importante se arrepender, amém? Não é isso que eu estou dizendo. Mas vai vir outro, e esse é o cara. E ele faz uma afirmação no que diz respeito à natureza daquele que vem depois. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu falei em algum momento aqui que o fogo, dentro do contexto do Antigo Testamento, era uma manifestação de poder. Aqueles que dominavam o fogo na Idade Média conseguiam controlá-lo. Na história antiga, as civilizações que tinham esse poder de dominar o fogo foram aquelas que foram as precursoras para poder, por exemplo, manipular metais para a produção de armas. Você vê que o fogo sempre esteve ali como uma vantagem para aqueles que o dominavam, para que lhes permitissem fazer coisas tecnologicamente falando que os outros não podiam. Hoje, para você, tecnologia é um celular na sua mão. Na história antiga, era a manipulação dos materiais. Aquele que conseguia processar a matéria bruta e gerar matéria-prima, e da matéria-prima extrair coisas específicas, como uma espada, eles estavam na frente tecnologicamente. Então, na mente deles, helicóptero, tanque de guerra, não existia. Mas aquele que tinha o recurso mais valioso, que era o fogo, estava na vantagem. E aí ele continua dizendo: mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas, ou atar-lhe as alparcas, ou amarrar as suas sandálias, ou desamarrar as suas sandálias para lavar os seus pés, porque o povo pisava nos estercos quando andava nas estradas. Pô, pastor, mas o que João Batista está fazendo? Só para te ajudar a contextualizar historicamente. O pior servo da casa recebia o visitante. Por isso que Jesus lavou os pés, só para vocês saberem, que era o ato mais baixo. Os caras que lavavam os pés eram os mais raspa, não eram muito importantes. João Batista, no que diz respeito a Jesus, ele fala: eu não sou digno nem de tirar o esterco da sandália dele. Você consegue ver a dimensão da visão de João Batista em relação a Jesus? Amém? Aí se você pula lá na história, tem um lava-pés, que Jesus faz isso, é um ato de humildade, mas o que ele fez foi limpar esterco do pé dos discípulos, tá bom? Foi isso que Jesus fez, limpou esterco. Não é tipo, passou óleo de alfazema, passou sei lá, não, ele tirou esterco do pé dos discípulos. João Batista trata o poder presente em Jesus tão grande, que ele, na sua pequenez, não pode nem tirar o esterco do pé de Jesus. Mas qual é esse poder? Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Haverá a presença e haverá poder, que podemos chamar de glória. E o que foi tirado de nós no pecado de Adão e de Eva? Que é o mesmo que o fogo. O que te falta para ser mais parecido com Cristo? Ser perfeito? Não. O que mais te falta para ser parecido com Cristo é a presença, o Espírito Santo, e a glória, que é o fogo. Perfeição? Não, porque não há como eu me tornar perfeito e nem vocês. Mas santificação, presença do Espírito, e glória é. Agora me diga, como se mover sem nenhum dos dois? Como viver o Evangelho sem que o Espírito e o fogo estejam presentes?
Como dizer que você foi chamado, você foi eleito, você foi salvo, você foi predestinado, ou qualquer coisa? É impossível, se essa afirmação não é evidenciada pelo quê? O Espírito Santo e o... Agora, aonde está o fogo? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Ótimo, mas a Bíblia diz, não extingais. Você pode interferir naquilo que Deus tem para você. Você pode interferir naquilo que Deus tem para você. Você, eu, você. Cada um aqui pode. Fazendo o quê? Cometendo um grande pecado? Não. Extinguindo o fogo. Ou calando o espírito. Porque o que nos move e nos faz viver de forma reta, santa e digna, não é a construção moral de um homem, mas é a construção espiritual desse homem, que faz com que ele viva de maneira sobrenatural e completamente diferente daquilo que qualquer pessoa poderia viver sozinho. Eu quero cumprir o meu chamado, a minha vocação até o fim. Eu quero repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Como é que eu faço isso, pastor? Queime, arda, deixa o fogo te tomar. Pastor, eu estou com medo de abandonar o barco, entregar os pontos, pular para fora. Você está com medo, querido? Não fica com medo, arda, deixa o fogo te tomar. Como é que eu faço isso? Se apresente para ser incendiado. Mas como? Eu vou ter que fazer o quê? Uma dança indígena lá, em volta de uma fogueira e tal, para ver se esse fogo arde? Não, se coloque no altar, porque quem traz o fogo é Ele. Você só traz a oferta para o fogo consumir. Até onde eu sei, você provê a oferta, mas quem provê o fogo é Ele. Cadê o sacrifício? Cadê aquilo que vai ser consumido no altar? Cadê aquilo que vai ser engolido pela presença? Cadê aquilo que vai ser incendiado pela glória? Cadê? Cadê aquilo que vai ser tomado pela glória, pelo fogo, pela presença? Cadê? Onde está a oferta que Deus vai se apoderar e vai dominar e não vai permitir que sobre qualquer coisa, e a presença vai te transformar de forma tão genuína, querido, que você vai caminhar e as pessoas vão dizer: você é cristão, né? Você vai dizer: você viu o fogo em mim? É Ele ardendo, é o fogo, é a presença, é a glória, é algo que não é meu, é Ele, é só Ele, só Ele. Não é mais nada e nem ninguém, é só Ele. Você faz boas coisas? Não, bom é Deus. O que eu faço é viver o que Ele me chamou para viver. E para isso eu só queimo, ardo. Eu sou tomado pela glória, pela presença. Esse é o meu papel. Essa é a minha missão. Para a gente encerrar, nem sei como é que cheguei até aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Se o pessoal quiser subir, por favor, quanto antes. Quanto antes. Que o Espírito Santo traga arrependimento sobre a vida de vocês agora, queridos. Eu só te peço para se posicionar no altar. Olha o que diz o texto: não extingais o... Só isso. Não extingais o Espírito. Não vai dar para a gente orar por vocês, vai ser impossível. Tem muita gente. Mas não precisa, porque você que vai ter que se pôr no altar, não é ninguém que vai te colocar lá. Amém ou não?